87.9. Estúdios Irradiante, localizado na rua Francisco Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987502348. Uma emissora da Associação Cultural do Bairro do Jeremias, entidade sem fins lucrativos. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade dos seus idealizadores. Começa agora o Jornal Imparcial, sem meias verdades. JS, Jornal da Shalom. Apresentação, agora JS, o Jornal da Shalom, na 87.9, com Ralina Oliveira e participação de Joilson Ferreira, advogado e produtor aqui, meu amigo que está me fazendo companhia há alguns dias, né, Joilson? Isso, estamos juntos aí, debatendo esse tema tão importante para a sociedade. E hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, uma história de luta, gente. Tem tantas mulheres, eu fico tão triste às vezes, que ainda não tem assim, o conhecimento da importância da luta. Não é só um dia, não, porque mulher é todo dia, né? É uma luta que vem de séculos de sofrimento, de opressão, né? Essa data, ela, inclusive, é dividida entre a Revolução Russa de 1917, das mulheres, com as mulheres que foram vítimas de violência na fábrica em Nova York, né? E cerca de 146 mulheres morreram, que fica dividido, mas é uma grande luta. E aí vem a luta do voto, a luta da independência sexual, a luta das escolhas, né, que a mulher precisa ter, do trabalho, do direito de trabalhar, do direito de casar, né, um direito assim que a mulher vem conquistando ainda numa sociedade totalmente patriarcal. E aqui a minha discussão hoje não é esquerda e direita ideológica de jeito nenhum, gente. Antes aqui eu estava conversando com o Joilson essa questão, que é uma questão de direito humano da mulher. Toda mulher, seja de esquerda, seja de direita, ela quer trabalhar. Ela quer cuidar dos filhos dela da forma, né, ela puder. Ela quer casar ou não quer casar, ela quer se dedicar aos estudos antes de casar, né? Ela quer ter direito ao seu corpo, que ninguém viole sem autorização, que ninguém toque nela sem autorização. Tantas lutas ainda por vir, e isso independe da sua decisão partidária e política. E para a gente discutir questões do universo feminino, eu trouxe a Mauriene Freitas, doutora em linguista, pesquisadora sobre feminicídio e membro do Maracatubá Mulher. Eu morei muitos anos em Recife, então eu conheço um pouquinho daqui do pessoal. Boa tarde, Mauriene. Boa tarde, Alina. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo agora, né? Eu agradeço demais o convite e estamos aqui para bater um papo legal sobre essa questão das mulheres, né? E também Carla Viviane, advogada, mãe, empreendedora, militante da área civil e trabalhista. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Aline. Sempre um prazer agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar dividindo a mesa aqui com esta fera que eu admiro, Mauriene, uma pessoa que eu já conheço do meu convívio. E estou à disposição. Eu vou começar, eu estava dizendo às meninas aqui que a gente vai ter um papo científico e um papo atual do dia a dia da mulher, né? Por isso que eu trouxe duas pessoas de ramos, vamos dizer, diferentes, né? Mas que com certeza com a mesma identificação e com os mesmos objetivos, que é a luta pela mulher. E eu vou começar aqui com Mauriene, que é pesquisadora da área de feminicídio, né, Mauriene? Fala um pouquinho da tua pesquisa para a gente. Bom, a minha pesquisa é uma pesquisa que está caminhando aí para o 3º ano. Foi uma pesquisa que foi submetida a um edital pela FAPESC, que é a Agência de Financiamento de Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. Então, ela tem recurso de lá. E é uma pesquisa que quer traçar o perfil de como os acusados de cometer feminicídio, como é que eles retratam as vítimas. Então, basicamente, o perfil que a gente vai tentar traçar, os traços que a gente vai tentar traçar é em cima disso. Então, a gente trabalha com inquérito, trabalha com depoimento, o primeiro depoimento, né? O primeiro depoimento coletado,
depois do acontecimento, depois do crime, e a gente vai traçando, a gente quer identificar no discurso dele se existe um padrão recorrente de como esses acusados retratam a vítima. Então, é uma pesquisa que está em andamento, a gente está analisando os dados. Eu acredito que mais em 60 dias a gente deve ter um relatório já com os resultados dessa pesquisa. Mas ela trata basicamente sobre isso. Maurine, eu sinto muita dificuldade em a gente pesquisar assuntos do universo da violência doméstica. Eu lembro que eu estava fazendo um vídeo, eu precisava fazer o roteiro, e eu não conseguia dados, não conseguia um instituto que me desse uma real noção da situação da mulher que sofre violência. Tipo, a quantidade, certo? Feminicídio, o número de mortes por feminicídio. As mulheres que têm um número de alfabetismo ou não, que isso influencia, né? A mulher que tem autonomia financeira. A idade. Eu não conseguia isso. Eu conseguia através de uma delegacia de João Pessoa, que é a delegacia da mulher. Depois de um mês, eu não consegui fazer do jeito que eu queria, porque não chegou a tempo. Onde é que a gente... Não tem. Eu sou realmente que é pesquisadora do ramo, que consegue realmente esses dados com mais propriedade. Olha, porque isso é uma coisa que devia ser de assunto popular. Olha, Alina, é difícil até para a gente que pesquisa. Por exemplo, a minha pesquisa, a gente ia trabalhar, estava conversando aqui um pouquinho antes, eu ia trabalhar com os casos de feminicídio de 2015 e 2016. Só que o que acontece? Não existe, por exemplo, no Estado, acho que no país inteiro, não existe um sistema unificado. Então, por exemplo, se um crime acontece, sei lá, em São João do Cariri, o inquérito fica na delegacia de São João do Cariri, o inquérito físico. Né? Então, você não tem, por exemplo, o inquérito digitalizado ou um banco de dados que seja unificado sobre isso. De fato, a gente tem alguns dados que, às vezes, inclusive, se contrapõem. Você tem os dados oficiais, né, que são anualmente organizados e publicados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, mas às vezes esses números eles não batem, por exemplo, com dados. Agora, nesse momento, tem uma comissão do direito da mulher na Assembleia Legislativa. Quando você pega os dados de lá, tem disparidade de dados. Ou ainda, se você tem, por exemplo, outros referenciais. Porque é o seguinte, você tem os dados oficiais e você tem, além de tudo isso, além de você ter os dados oficiais, você ter divergência desses dados, você tem, sobretudo, os casos de subnotificação, que são as mulheres que sofrem violência, mas que não vão à delegacia registrar, porque é um processo doloroso, é um processo espinhoso, é constrangedor, às vezes a delegacia não tem infraestrutura, é pouca gente para atender, e tem todo o estigma de você ir à delegacia, né? A gente fica constrangido de ter que ir a esses espaços. Então, assim, esses dados eles são pulverizados. Você encontra, por exemplo, algumas coisas, saíram alguns dados essa semana, o IBGE soltou algumas informações, agora sim, do ponto de vista nacional. Ela soltou algumas informações sobre isso. Aí a gente tem algumas agências, a Patrícia Algavon, sempre que pode, elas soltam alguns dossiês. Aí tem alguns de ordem privada, da Natura, que soltam, mas assim, os dados de fato são todos espalhados. Dá trabalho você juntar, você pesquisar e manter, e construir, por exemplo, um mapa de violência feminina. Então, assim, são muitos os fatores, mas é difícil mesmo. Carla, você como empreendedora, mãe, pontos da sua vida que você pode dizer que sofreu preconceito, mas que você conseguiu superar? Olha só, eu acho que essa questão do preconceito, né, é uma questão que está atrelada ao dia a dia, ao nosso dia a dia. E de todas as mulheres, né? Então, a gente sofre um preconceito inicialmente quando a gente começa a vida profissional com relação ao salário, né? Você vê que há uma disparidade entre um colega que faz o mesmo serviço que você faz, ele ganha um pouco mais que você, ganha melhor, né? Com relação à carga de trabalho também, a gente pode ver que há um preconceito com relação às mulheres. As mulheres sempre estão tendo uma carga mais abusiva, né? De ter que dar mais de si, né? Tanto na questão da vida profissional quanto em casa, né? Aquela questão da jornada dupla, né? Então, assim, tem muitos aspectos que acho que muitas mulheres se reconhecem diariamente com relação a esses preconceitos, né?
Mas, basicamente, no meu ponto de vista, com relação à minha vida, eu percebo essa questão das finanças, né? Quando você tem um colega que faz a mesma atividade que você e ele é remunerado de uma forma melhor, né? E a carga de trabalho também. Você é empreendedora da área de sapatos, né? Isso. Comércio de sapatos. Na verdade, durante essa pandemia, né, todo mundo teve que se adaptar, se reinventar. E aí meu esposo já tinha esse negócio e eu tive que ir junto, né, dar aquele toque feminino e me identifiquei, fui me identificando com as clientes, né, com as seguidoras. E estou aqui há 1 ano já hoje eu posso dizer que eu tenho um pouco de sangue de empreendedorismo. É uma carga diferente, realmente, né? Você, em relação à estrutura que a gente é criada, a gente estava conversando isso até antes de começar o programa, que a gente termina trabalhando mais do que os homens e não tendo o mesmo reconhecimento, porque com certeza por você ser mãe, há um cuidado diferenciado, porque você foi educada assim, e seu marido provavelmente, não, eu posso estar dizendo algo errado, seu marido ser um homem super moderno, ou então compreensivo, mas geralmente a mulher ela tende a se preocupar mais quando a criança está doente, Sim. Ela tende a abrir mão da sua vida profissional por conta da criança. Somos as primeiras, né, a ligar para o trabalho, olha, hoje eu não vou poder ir, tenho que levar o filho ao médico, enquanto o homem geralmente está lá, né, mais confortável, mas nós mulheres somos as primeiras a abrir mão para o bem-estar, né, da família, dos filhos, né, às vezes deixando até o próprio bem-estar de lado, né. Seu marido é um marido moderno? Não. Eu disse que a parte dela era a parte nossa. Ele ajuda em algumas tarefas domésticas, vamos dizer que ele é mais organizado do que eu, né, mas geralmente essa carga maior e principalmente eu posso colocar a carga emocional. A mulher, ela tem um pilar muito forte, né, essa questão da família, da vida, de tudo. Então, a questão emocional é muito importante. Então, a gente está sempre tendo que ser forte emocionalmente para aguentar todos esses trancos, né? E depois a gente... Não, tem que ser forte, tem que ser bonita, tem que estar em forma. Magra, né? tem que ser magra. Tem que dar conta depois que as luzes se apagam e o menino está dormindo, né? Muito problema, viu, Jailson? Daqui a pouco eu vou pegar você também, viu? Vocês estão entrando num caminhozinho estreito. Mas deixa eu perguntar, Maurine, no seguinte. Maurine, a sociedade, ela tem se calado diante de tanto feminicídio que tem acontecido no nosso estado. Eu estava vendo aqui com a Aline antes, a gente teve um aumento, dados que a gente não conseguiu, porém alguns dados que estavam em um portal, de 37,5% dos casos de feminicídio. Isso representa 73 mulheres mortas em nosso estado. E 29 desses casos ainda estão sendo investigados. No caso, a sociedade tem procurado mais denunciar esses casos? Como é que a sua pesquisa vê isso aí diante dessa população que fica silenciada dentro de casa, né? Olha, eu ainda não cheguei nessa parte assim de já analisar. me adiantei, tá vendo? Mas já adiantou na pesquisa. Mas assim, eu acho que a sociedade ela não é estática, ela não fica parada. A gente está sempre se modificando, sempre evoluindo, sempre tentando ver de uma outra forma o mundo. Eu acho que sim, eu acho que é extremamente importante, por exemplo, como vocês aqui, que chegam na casa das pessoas, cada vez mais as mulheres têm mais consciência que é preciso dar um baixa numa relação abusiva, é preciso denunciar quando sofre agressão, é preciso denunciar quando há briga de vizinhos, todas essas coisas. Agora, a questão do feminicídio é uma coisa muito específica, porque é uma lei de 2015, né? Então ainda não é muito consenso, porque tem toda uma estrutura, tem a delegacia, tem a estrutura jurídica, tem toda essa cadeia, ela precisa ainda se sensibilizar. Então ainda você tem casos de subnotificação. Agora, o que eu acho que é importante? Eu acho que a sociedade, de alguma forma, já deu uma senha. As mulheres hoje estão muito mais seguras de si, sobretudo as meninas mais jovens.
Elas não aceitam certas coisas que, por exemplo, nós aceitávamos quando tinha as idades referentes, né? Proporcionais. Então, assim, eu sinto que as mulheres hoje, elas estão se entendendo mais e sabendo, não, nós somos iguais e nós queremos igualdade, então eu não vou aceitar uma relação que me trata menor do que eu realmente sou, que me trate com um valor menor do que eu tenho. E será que os meninos também estão acompanhando isso? Eu acho que é um processo gradativo, eu acho que tem reação, eu acho que, claro, tudo na vida tem ação, reação, tem fluxo, refluxo, mas eu acho que cada vez mais, e isso também é um papel, de certa maneira, outra tarefa pra gente, né? Criação. Da criação. Exatamente, Porque vai ser como a gente vai criar essa próxima geração e como ele vai lidar com as mulheres da geração com a qual ela vai se relacionar. Então, eu acho que sim, eu acho que devagar, não é na velocidade que nós queríamos, mas eu acho que tá tendo uma velocidade. Agora, também a gente não pode deixar de negar. Eu acho que as mídias ajuda. Eu acho que ajuda. Papel fundamental. E tem uma outra coisa, viu? Tem uma coisa que é super importante, que a publicidade assumiu isso, porque é um negócio, virou um negócio também. Eu estava vendo, eu não assisto Big Brother, mas ontem eu passei, não aguentava mais ver a notícia do Covid, que eu estava ficando estressada. Eu já estava achando que eu estava com Covid pela terceira vez. Tudo psicológico, né? Tudo psicológico. Eu dei uma olhada no Big Brother. Eu estava olhando que no intervalo do Big Brother ontem, que era dia de paredão, era só publicidade referente ao universo feminino e todas incentivando esse empoderamento, essa força. Então, assim, eu acho que é uma tarefa de todos, de sociedade como um todo. Mas eu acho que a primeira coisa é isso mesmo, é a gente compreender que, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente não pode estar tratando pessoas de forma desigual, independente do gênero, da cor, da classe social, da raça, né? da origem étnica. Então, assim, eu acho que são passos que a gente vai dando devagarzinho, mas que as coisas vão melhorando. Carla, tu tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas. 2 filhas, uma já com 17. Eita. E eu venho trabalhando essa conscientização nela e acho muito assim, interessante essa questão dela trabalhar a autoestima dela ser uma mulher independente. É muito, muito importante a gente trabalhar isso nos nossos filhos. Não só nas filhas, mas nos meninos também, né? Porque a gente está aí colocando eles para frente e o mundo que vem para eles tem que ser melhor do que o que a gente não adianta a hoje. gente... você não tem menino, né? Mas no caso o senhor tem, viu? 3, para ser mais exato. Não, mas 3. A tarefa é triplamente árdua. 2 meninas e um menino. E ainda tem a digníssima, né? A esposa, né? Que é não adianta, assim, a gente trabalhar o universo feminino para o entendimento do que é a mulher, o que ela é como sexo feminino, e não trabalhar os homens, não trabalhar as crianças, né? Eu tenho uma frase que eu odeio quando eu tô minha família é extremamente patriarcal. Não fale. Conservador. Não fale, que eu sei o que é que você vai falar. Que é seguro seus cabelos que meu bode tá solto. Olhe que eu fico, assim, reproduzindo um sofrimento que elas passaram. Com esses bodes soltos por aí. Exato. Né? Então é importante que as mães entendam, não só seus filhos, seus sobrinhos, né? Um irmão mais novo, que elas eduquem para que eles sejam homens decentes, que respeitem. Que eles respeitem. Para ter uma ideia, o pessoal gosta, assim, meio que quando está com uma certa idade, entre os 15 até os 20 anos, o menino com 15 anos, 16 anos, ele já pode ir, tem uma certa liberdade de ir à festa, de ir a todo lugar. Se for um pai mais instruído, já faz isso. Mas se não for, vai do jeito que tiver. E já as mulheres não. Chegam até determinada idade e a família prende em casa, pela questão. Isso aí é uma visão que a gente tem também debatido, né, dentro com pessoas dessa classe, e tá difícil. Veja o problema, né, dessa questão, né? Segure suas cabritas que o meu bode tá preso. Olha o problema. Tá solto. Tá solto. Segure sua cabrita que os bodes estão por aí. Tá solto, desculpa. Veja o problema disso. Ou seja, o bode tá solto e ele vai, o que ele vai fazer? Ele pode fazer o que quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive abandonar as crias. Né? E quantas pessoas, em quantos lares, e quantas histórias, quantas pessoas a gente conhece no nosso universo que tiveram pais ausentes, né? Que simplesmente abandonaram com a mãe, às vezes com a avó, com tia, com tio. E isso é um reflexo do quê? É como se fosse uma licença, assim, não. Os homens podem fazer isso. E isso causa um dano
em qualquer ser humano, o abandono de quem quer que seja, né, de pai, de mãe, isso causa um dano. Então, quando a gente fala essa expressão, que a gente fala que é super machista, a gente está construindo uma coisa que é ruim para nós mesmos, né? A gente está mostrando que podem existir mães, não vou falar solteiras, né, mas mães solos que vão criar os filhos sozinhas, né, com homens que abandonam, não só financeiramente os filhos, emocionalmente, porque tem pai que dá R$200, R$300 e acha que cria uma criança com R$200, R$300. E tá feito. E tá feito. Mas mesmo E ainda acha que a mãe pega o dinheiro. sim, para sair com outras pessoas, né, que isso é uma realidade. Mas mesmo assim, vamos supor que ele ganha um salário mínimo e que ele só possa dar isso. Tem uma coisa que é muito mais importante, que é a coisa emocional. A presença, do construir, educar, que são coisas muito importantes. E que tem homens, por exemplo, que dão os valores, né, de que se constitui uma família, um indivíduo. E aí você tem, por exemplo, homens que sequer dão uma pensão, que esse aí não quer absolutamente nada. Tipo, trata como se fosse, sei lá, filho de chocadeira, entendeu? Não tem respeito pelaquela outra vida que saiu dele também, que metade daquilo saiu dele. E tem outros que dão um valor simbólico e se omite e acha que o fato que o dinheiro suprime o afeto, o carinho, a construção. Então, assim, esse jargão, esse ditado popular, ele é muito ruim, porque a gente está dizendo que pode existir essa modalidade de homens que procriam e abandonam suas crias e mulheres que vão ter que se virar das tripas de coração, mesmo que isso signifique simplesmente acabar com a vida delas, com a perspectiva de crescimento delas em decorrência de uma gravidez. Né? Então, assim, é um negócio complicadíssimo. E a sociedade, hoje em dia, a gente vê que ela é tão machista e hipócrita que ela se desespera quando vê uma mulher desabrochar, né? Quando vê uma mulher empoderada, saindo para trabalhar, buscando seus objetivos de vida. E parece que ela fica meio chocada, né? Porque o homem pode, mas a mulher não. Não, mas por quê? Porque ela saiu com essa roupa. Não, é assim, é um comportamento que realmente ainda tem muita gente, tem muito a trabalhar. Sabe, uma coisa que me choca, Carla, que choca muito a sociedade é quando a mulher deixa um homem que tem dinheiro. Já perceberam como... Sim. Gente, ela é louca. Ela é louca. Ele podia fazer tudo que quisesse com ela, mas ela ia. Ela tem terminar tudo, bem, ela tem tudo, né? Ela tem o carro, Não ela é tem tudo tudo na verdade, mão não é verdade, Rainha. Eu, como advogada, eu vi muitas brigas, né, em sala de audiência, que é aquela história. No começo é meu bem, no final são os meus bens, né? Então, realmente não termina assim nessa, vamos dizer, nessa calmaria toda, né? É verdade. Realmente. E a gente não pode também se iludir achando que são só as mulheres pobres que sofrem violência. Vocês não têm noção do que a gente escuta. É porque existe toda uma pressão social e tem um abafamento de mulheres de classe média alta. É porque... Eu tenho uma irmã que ela é ótima. Ela diz... Ela é super, super evangélica, tudo, mas ela sempre diz o seguinte: minha filha é uma gaiola de ouro. Eu acho, para mim, a melhor expressão, né? São mulheres que sofrem violência, que têm condições financeiras, mas que não saem daquilo porque ou não quer diminuir um status social, ou porque depende tanto dele que não sabe como é que vai viver sem ele, ou pesa, tensiona a questão da criação dos filhos. Porque tem um negócio também que é muito complicado. Cada vez mais, graças a Deus, vem mudando, devagarzinho, mas vem mudando. Mas a gente ainda encontra. Tem homens que, quando se separam, por exemplo, esquecem da família anterior, né? E aí se foca na família que vai formar. Poxa, uma coisa é o casamento não ter dado certo. Para ele é uma nova vida, né? Mas os filhos, eles permanecem. Isso tem que ser valores, assim. Quando você conhece um homem que ele simplesmente não dá banana pro filho dele, minha filha, corra que é roubada. Porque se ele está fazendo isso com o filho dele, um filho e uma filha dele, que é do sangue dele, ele simplesmente abandona aí, o que ele não vai fazer com você? É verdade. A gente vai dar um rápido intervalo. São 12 horas e 30 minutos. E a gente volta já. Não saiam daí, minha gente. Estamos apresentando o Jornal Imparcial. O Jornal Imparcial. O Jornal Imparcial. O Jornal Imparcial. Sem meias verdades. Jornal da Shalom. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Shalom FM 87.9. 87.9.
Shalom FM 87.9. 87.9. Para seu bem-estar, alto rendimento, perda de calorias e definição, pratique box na Academia Formiga Brother. Bem-vindos, fique à vontade pra comprar na Granja Alves. Tem frangos abatidos com toda a qualidade. Tem o preço mais barato e aceita o seu cartão. Granja Alves, você sabe, é a melhor opção. E o nosso atendimento é da hora. Quem comprar na Granja Alves fica feliz e volta. E o nosso atendimento é da hora. Quem compra na Granja Alves fica feliz e volta. Você conta agora com a Granja Alves. Frangos abatidos na hora com o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Rua Francisco Borges. Granja Alves, frangos de qualidade abatidos na hora. A partir de 3 frangos, preço especial. Ligue e faça seu pedido pelo WhatsApp 99671 4578. Entrega grátis. Aceitamos todos os tipos de cartões. Credibilidade tem nome. Granja Alves. Armarinho El Shaddai, tudo para o seu lar em um só lugar. Aqui você encontra panelas, talheres, potes, jarras, xícaras e muito mais. Na organização das nossas amigas Thelma e Aline. Nós temos também o nosso zap 986758164 ou então 987798371. Armarinho El Shaddai, Rua Pedro Leal, número 129, com cruzamento da Rua 24 de Maio, próximo à linha do trem. Armarinho El Shaddai, vem pra cá você também. Voltamos com JS, Jornal da Shalom. Apresentação Aline Oliveira.
tarde, Campina Grande. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. São 12 horas e 39 minutos e vamos voltar aqui ao tema de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Carla, você tem uma menina e a gente estava aqui nos bastidores. Quem estava vendo aí no Face não escuta, mas estava vendo o moído aqui, né? E aí a gente estava falando sobre a questão da erotização, né? É muito tênue a questão da liberdade de o corpo ser seu e a questão do uso simplesmente publicitário, a questão do uso que geralmente é estimulado pelo sexo masculino, né? E você tem uma menina de 17 anos que adolescente deve estar com os hormônios à flor da pele, né, o corpo se construindo. Como é que você consegue direcionar a sua filha? Como é que você direciona a sua filha nesse mundo moderno? Porque a gente aqui não foi construída muito na modernidade, né? A gente entrou no sistema patriarcal e meio que deu o grito da gente. Eu fui assim, eu fui a rebelde. Minha mãe dizia que eu era rebelde sem causa. Porque eu não quis filho, eu não até hoje, eu tenho um relacionamento. Ainda hoje, mas quando se fala em casamento, eu tenho 10 pés atrás, porque eu não quero reproduzir o que eu vi na minha casa, e etc e tal. Como é que você passa isso para sua filha? Na verdade, eu meio que reproduzo, acho que uma criação que eu tive da minha mãe. Então, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, meus pais separaram, e minha mãe, ela foi praticamente uma mãe que me criou sozinha, eu e a meu irmão, mas ela sempre me deu muita liberdade para que eu fizesse tudo que eu quisesse fazer, e desde muito cedo, né? Então, naquela época era tudo mais seguro, né? Então, aos 12, 13 anos eu já ia às primeiras festinhas, ela depositava muita confiança em mim. Então, eu meio que, às vezes, eu me vejo reproduzindo essa criação na minha filha, porque exatamente da maneira que ela me criou, que para mim foi muito, assim, foi de um grande aprendizado, né? Eu tento passar esses valores para ela. Hoje em dia, claro que é tudo mais diferente, a gente tem a questão da segurança, né? Hoje em dia a gente está vivendo essa pandemia, mas com a minha filha eu tento fazer com que ela tenha os pés no chão, então que ela pode fazer tudo que ela quiser, desde que ela converse, né, que ela, né, mostre por A mais B o que realmente ela pretende com aquele objetivo. Eu, graças a Deus, assim, hoje em dia eu tenho uma vida esportiva, uma vida mais saudável, então isso aí também é um valor que eu já passo para ela, né, que a gente tem que se cuidar, tem que fazer exercício físico realmente para o nosso bem, para o nosso futuro, para quando a gente ficar mais velha, poder caminhar com tranquilidade, agachar, né, se movimentar. Então, esses valores eu tento passar para as minhas filhas, não só para a Nicole. Eu tenho duas idades diferentes. Eu tenho uma de 17 e uma de 6. São 2 extremos. Então, quando eu já estava levando uma para as festinhas de 15 anos, né, meio que me desobrigando, eu estava nas festinhas de aniversário, correndo atrás de parquinho, essas coisas. Mas aí é dessa forma. Eu acho que a gente tem que depositar confiança nos filhos, acima de tudo. Tem que criar com os pés no chão, né? Mostrando, olha, a realidade é essa, é assim, a gente só pode ir até aqui. E o que você quiser depois disso, né, vai ter essas consequências. Então, eu tento criar dessa maneira, reproduzindo um pouco, né? Não igual, claro, mas a criação que a minha mãe me deu. Entende? Que foi uma criação de muita confiança. As meninas hoje são mais feministas, né? A sua menina já tem um... Tem. Tem que são bem exagerados, né? A minha filha, eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho, porque, assim, ela é muito tímida, mas ela tem uma sensatez, uma cabeça bem, bem fantástica, assim, com relação a esses posicionamentos, né? De não ao machismo, todo esse empoderamento, essa questão de trabalhar a autoestima dela ainda está sendo trabalhada. Essa é uma menina de 17 Carrega a bandeira da mãe, né? Carrega a bandeira da mãe, né? Ainda tem muita coisa para viver, mas eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Inclusive, em anos mais, né, acesos, assim, com relação às discussões políticas, eu falava, vai com calma. Porque o chão, o piso lá que ela pisava era meio complicado para ela. Então, vai com calma.
mas sabe o que você está fazendo. Mas é assim, eu acho que a gente tem que criar os filhos dessa maneira, com os pés no chão, dando confiança, sempre mostrando, né, o que a gente pode mostrar, porque às vezes, eu digo, se a gente realmente escutasse os conselhos de mãe, a gente também não faria tantas besteiras, né? Mas o que a gente puder estar junto, né, para criar, para mostrar às meninas, né, como é, o que é, a gente vai fazer e o resto elas vão correndo atrás. Tem coisa que vai ter que aprender sozinha, não tem E, jeito. e outra coisa, viu, Aline? Ela falou importante porque a questão que existiu o vínculo entre você e sua mãe, que foi da sua mãe para você, Sim. que é a confiança, e que você reflete essa confiança para ela também. Sim, Já hoje, importante. o que a gente vê é uma diferença de, não todas as mães, mas algumas praticam a questão da confiança, mas tem a questão da liberdade. Aí é o contrário, que dá uma liberdade extrema, que depois já não tem um controle como todos os pais às vezes têm, né? Hoje eu posso dizer assim, que eu não tenho como dar a liberdade que eu tive por questões de segurança mesmo, que a gente realmente vive, né, numa insegurança. A sociedade tá... Antigamente a gente não via muito cedo, assim, 13, 14 anos, ia para as festinhas, minha mãe me liberava com amigas mais velhas. As praças, cara, a gente ficava nas praças conversando. Hoje em dia... Então, assim, isso Fica... aí realmente eu gostaria de reproduzir mais, mas hoje, diante de tudo que a gente está vivendo, é meio que impossível, mas eu reproduzo um pouco dessa criação. Mandar um abraço aí pra Fred, tá assistindo vocês, ó, minha gente. Um abraço, Fred. E a nossa queridíssima Priscila Maravilha, Jota. Priscila Maravilha, Uma você tá me vendo mulher, hoje, viu? Uma me vendo hoje de guerreira. costa, né, Priscila? De costa. Nossa, Priscila. Meu pai Ela é também maravilhosa. Tá online, tá assistindo, Abraço, a manda gente abraço vai- pra ele aí. Abraço, pai. Como é o nome dele? Carlos. Abraço, seu Carlos. E viva as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. Minha filha também, tô vendo Ah, aqui, tá como é o nome assistindo, dela? Nicole. Abraço, Beijo, e Nicole. Natália. Obrigado pela audiência. Mamãe tá aqui, ó. A Natália fica com ciúme. Só pra... Natália é tão engraçada, e ontem eu fui deixar a Nicole na casa do namorado e fui reclamando com ela alguma coisa que ela tinha feito errado e em determinado momento ela... Tá revelando, tá vendo aí? Reclama, Revelando. Nicole. Aí a Natália olhou pra mim e falou assim, quando ela desceu do carro: mamãe, ela não precisa ser mais educada. Quem precisa ser educada sou eu. Lá, rapaz. Não precisa brigar comigo. Ela Rapaz. já está educada. Eu que preciso ser educada. E eu fingi morte nessa hora, né? Uma pergunta para as duas, assim, né? Eu percebo que o universo feminino, por muito tempo, ele foi tratado com rivalidade, né? Ele foi estimulado à rivalidade para satisfação masculina, né? Isso são até em pequenas coisas, que é uma luta que a gente tem. A gente não consegue admirar a mulher, a gente, quando está em grupo, quando chegou a mais bonita, às vezes fere o ego da gente, e às vezes a gente tende a rejeitar. No trabalho, se chegava mais inteligente. Isso não, a gente, lógico que deve existir no universo masculino, mas a gente percebe que com a gente o potencial de rivalidade é muito, muito maior. Falta sororidade, né? Quando você vê uma mulher bonita, com um corpo bonito, a gente precisa achar um defeito na mulher. Se ela tem um relacionamento legal, a gente precisa achar um defeito no relacionamento. Se ela não quer casar, é porque quer ficar para sempre a mulher fica procurando um defeito na outra. Quando se devia se unir, quando é bonita, tem que exaltar mesmo, dizer que é bonita, inteligente. E junto, para poder vencer todo esse problema. Vocês sentem muito isso? Eu sinto muito isso das mulheres ainda. Eu acho assim. Sinto que às vezes parte de nós mesmos. Isso, né? não. Inclusive isso, assim. Isso foi uma coisa que era natural. Acho que toda mulher tem isso. E aí eu comecei a ler, escutar pessoas e comecei a me policiar. E quando eu sinto isso, eu rejeito isso. Sabe? Quando chega uma mulher mais bonita, mais inteligente, para com tua frescura, porque sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais desenvolvida, mais jovem, né? Com algum potencial melhor do que o seu. Se você vai para uma academia, vai ter alguém que te treine melhor que você. Se você corre, tem outra que vai... Tudo, vai ter Em sempre tudo. alguém numa Então, categoria a mais do que vai virar você. uma nóia, a gente nunca vai conseguir ter uma amizade verdadeira. É uma coisa que, inclusive, eu me policiei muito. Hoje não, hoje eu tenho mais... Se a gente não aprender a mais viver, né, com as tranquilo em nossas relação a isso. limitações, Mas eu acho tá que falta as difícil. mulheres se compreenderem assim também. Mas tem até um livro que chama O Mito da Beleza, da Noemi Wolf. Ela fala justamente o quê? Porque nós mulheres, nós somos uma espécie, é como se a gente tivesse uma corrida para o ouro. Então, o que é que nos diferencia
o que é que nos agrega valor, estou falando na perspectiva, olhando para trás. Sim. O que é que agrega valor em nós? Era a beleza. Então, você não podia ser minha irmã, você não podia ser minha companheira, você não podia ser... a gente não podia ter um traço de fraternidade, porque você é minha concorrente. Por quê? Porque os homens podem tudo e as mulheres podem pouquíssimas coisas. Então, a questão de o ser mais bonita, o se dar mais ao respeito, né? Isso é as coisas que os homens procuravam nas mulheres. O que era e que ainda é estimulado no mundo em que a gente vive. Uhum. Então, o que acontece? Então, a gente não se vê como companheiras que podem se ajudar. A gente se olha através do olhar da rivalidade. Porque ela pode tirar o meu marido. Não é muito comum, às vezes, ele vai para uma festinha, tem alguém desconhecido, uma mulher nova que você não conhece, vai, quem é essa aí logo? Porque é um possível potencial. E aí, o que acontece? Como você tem essas questões que envolvem a beleza, então você estabelece uma disputa entre o jovem e o velho. Então, por que é tão comum no Brasil a gente ver homens muito mais velhos com meninas mais jovens? Primeiro é uma questão social, né? Ninguém só fica se precisar. Vamos combinar. A maioria dos casos é se fica se precisa. E eu não julgo. porque cada um sabe a necessidade. Aí quando aparece uma Fátima Bernardinho Túlio, porque tá aí aqui você hoje. vira os homens, já não consegue. É uma mulher velha. Né? E aí, o que não acontece? é por causa dela, Pois por causa do dinheiro dela. Mas ao mesmo tempo, por que a gente aceita? Por que a gente aceita? Homens... Tem uma coisa ridícula que eu escuto muito. A mulher tá com 40, eu vou trocar por tudo. Diz, vai nada, tu mal dá conta toda mulher de 40. Eita. Então, de 40 aqui não Pegou tá pesado. Eu vou até ficar calado aqui. Ficou... Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que o homem se permite dizer, independente da história que ele viveu com essa mulher, que ele vai querer uma mulher mais jovem porque ele quer uma mulher mais jovem, porque isso de algum aspecto vai torná-lo mais viril, mais homem, entendeu? Então, assim, tudo isso nunca é só nem que ele vá pro Viagra, né? Nem que ele vá pro Viagra. Geralmente vai, nesse caso. Mas aí, qual é a questão aí? A questão é que a gente compete entre nós pensando numa lógica heterossexual, porque as dinâmicas das relações homossexuais são outras e que eu também não domino porque não é o meu local de fala. Mas pensando nessa relação heterossexual, homem e mulher, essa questão dessa rivalidade em nós, ela é criada e ela é estimulada. Cabe a nós a gente compreender os limites e como isso é usado para tentar reverter. E tentar nos reverter, como isso nos afasta. Né? Por que toda mulher do meu lado é uma potencial inimiga, concorrente? Por que tem que ser assim? Entende? Por que, por exemplo, a gente vê muito, sei lá, em casos que tem situações de traição, normalmente a mulher traída sempre foca mais na outra mulher. Vai lá, bate, briga e volta pro cara. Mas quem tem a relação com ela é o cara. Quem tem um compromisso de família, um compromisso efetivo é o homem. Mas por quê? Porque a gente compete entre nós. E assim, se vocês quiserem dar uma lida mais sobre isso, eu digo muito o livro da Noemi Wolf. E tô aqui com ele, viu, gente? Aqui vou até mostrar aqui, ó. Noemi Wolf, né? Wolf. Exatamente, o mito da beleza, porque ele vai mostrando essas coisas que a gente e o preço é bom. Pratica, mas não sabe de onde vem. Então, assim, é importante a gente começar a pensar e não se ver como inimigas. Eu acho que o mais importante é isso. Você vê, numa roda de homens, o cara faz uma besteira, o cara nem conhece o outro, Rafael na defesa. Né? Existe uma solidariedade. Solidariedade masculina. Falta a gente construir a nossa. Exatamente. Inclusive, eu estava vendo um Instagram da Mariana Xavier, que é uma feminista, ainda há pouco, antes de vir para cá, sobre o que está acontecendo, né, no BBB. Nossa, eu vi ontem. Exatamente. Então, ela postou ainda agora a questão do comportamento do Rodolfo, né? Carla, tu e Rodolfo, né? Exatamente. Mas o Rodolfo, principalmente, né, uma figura extremamente machista, homofóbica, né? Então, assim, eu achei muito interessante e às vezes a gente não percebe, mas por tudo que ela colocou lá, quando a gente vira a chave, a gente realmente vê que são coisas que acontecem diariamente. Então, o que foi que aconteceu? Resumindo a história, ele iria votar nela mesmo para indicar o paredão, né? Só que na justificativa que ele deu, ele, enfim, alegou uns argumentos que ele realmente achava. E para completar a fala dele,
O Arthur tinha um anjo. Então todo mundo achou que ele ia imunizar Carla, A porque Carla. Rodolfo já tinha. Todo mundo sabia que Rodolfo ia botar Carla. Ele imunizou Projota, ou seja, E ele ele fica- abandonou a- a mulher com quem ele estava para Isso. ficar com um parceiro lá. E aí, no final da fala de Rodolfo, ele falou assim: tá vendo se o cara que tá com ela diz que não deu anjo para ela? Quer dizer, ele não tem nada. Emanuela Xavier. Ele não tem nada a ver com isso. Assim, foi uma fala machista, foi uma fala assim, bem ruim. Nossa, pra quem não assiste Big Brother, eu tô sabendo de muita coisa. Tô vendo, Não, viu? Ainda bem que Só eu assisti assistiu ontem. ontem porque não aguentava mais Covid, né? Não aguentava mais Covid. Não, eu não assisto o Big Brother. Eu vejo A resenha, as resenhas, né? E exato. como eu gosto muito da Juliette. Sim, é uma figura. Julieta é minha irmã mais nova. Julieta é minha irmã mais nova, Fala é pelo espaçosa, mas é uma pessoa Sim, bacana, ela assim. fala, exatamente. Foi bem bacana. Inclusive, eu vi o post, eu já tô vendo que o Insta bloqueou, porque o Insta tem dessas, né? E aí filtrou ela já. Filtrou e, acabou de bloquear. Eu li toda a matéria e Aí ele bloquearam. bloqueou, justamente. Mas aí é isso. Mas por que esses conteúdos... Aí vamos pensar em redes sociais. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam que nas redes sociais, no Instagram, sobretudo, né, se você tirar uma foto de bumbum, ele passa. Mas se você tirar uma foto de peito e mostrar o mamilo, ele corta. Mas se você cobrir o mamilo, ele passa. mostra todo o resto. Por quê? Porque vende. Os nossos corpos, que era aquela conversa que eu estava tendo no intervalo, os nossos corpos também são usados para vender. Se hoje, por exemplo, eu estava falando que no programa tinha muita publicidade que invocava o empoderamento feminino, qual é a linha tênue da nossa emancipação do corpo e isso para o uso do comércio, do capital? E do masculino, Do né? Porque é quem mais masculino. consome. E tem outra coisa, e a pressão, mulher? A gente começou a brincar no início da história de ser magra. Aqueles corpos ali, gente, para uma pessoa normal, aquilo é impossível. Você que tem filho, que trabalha, que não sei o quê, que tem que limpar a casa, que isso, aquilo outro. E ainda tem que estudar. Tem que estudar para poder ter uma boa remuneração. Aqueles corpos, eles são inatingíveis. Aí o que é que você faz? Você se sente fracassada. Entra na Eu depressão. me sinto assim. Eu me sinto Pessoa assim. se Quando eu deprime. deixei de seguir aqueles perfis de blogueiras. Por quê? Porque eu me sentia fracassada. Eu fazia, meu Deus, por que ela consegue? Eu não consigo. Mas é claro, ela vive pra isso. Eu não mas a gente acha que aquilo é normal. E é filtro, é retoque, é uma série de outras coisas. Ou seja, a gente continua elevando a nossa carga de responsabilidade. É em nossos corpos, é na nossa conduta, é na nossa forma de pensar, na nossa forma de vestir. A gente não se ajuda. Por que a gente não diz, não, chega? Por que a mulher bonita é aquela mulher Perfeita. Porque mudou, inclusive mudou, né? Quando eu era adolescente, o bonito era a mulher grande, era a mulher da perna grossa, do quadril largo. E hoje é a mulher magra. Agora veja só, numa sociedade que você tem altos índices de obesidade, veja a loucura. Você tem altos índices de obesidade. Você trabalha mais, então você se alimenta com mais dificuldade. Má alimentação. Entendeu? Porque você tem que comer as coisas que são mais rápidas, mais fáceis, aquilo outro. Em grandes cidades, você trabalha num lugar e mora E lá no no... outro, você tem que cruzar, Aí fazer você uma jornada. faz o quê? Comer uma coxinha, comer um sanduíche, comer o que tá mais Exatamente. perto de você. Como é que você vai ter esse corpo? A gente tá se matando, a gente tá o tempo todo nos sufocando, gente, sabe? E assim, enfim, eu tava conversando no intervalo também, né, sobre as lipos, sobre as LEDs. Rapaz, o intervalo teve um assunto. Teve muita coisa que a gente O conversou. intervalo aqui foi. E aí você vê o aumento no número de cirurgias plásticas e, ao mesmo tempo, de mortalidades de mulheres que fizeram cirurgias plásticas. Eu não sei se vocês viram, vai fazer um mês, uma menina do Recife, ela é uma menina trans. Ela saiu do Recife, foi para São Paulo fazer uma cirurgia para colocar silicone no seio. No meio da cirurgia, o ar-condicionado pifou, pegou fogo, queimou. Começou a sair, começou a pegar fogo na sala. Os médicos e a equipe médica saiu da sala e deixaram ela lá. Ela morreu Asfixiado. exatamente por causa da fumaça. Ou seja, pense comigo, ela foi primeiro para se adequar ao corpo a um padrão De que é beleza. aceitável, que é beleza. Quando chegou lá, ela só era mais uma na fila do pão. Nem para tirar assim, olha, se eu tô fazendo a cirurgia, você entrega a sua vida ao médico. E paga, Você geralmente paga, né? você entrega a sua Caro. vida ao médico. Então, se tá rolando um acidente, um incêndio na tua sala, que primeira você vai- pessoa- você Tirar pode- o paciente. puxa O o que deveria paciente. pensar era no paciente. Mas o que é isso? É uma mulher. É uma mulher trans, entendeu? Vale menos. É mulher e é mulher trans. Então, vale menos. Então, assim, a gente tem que trabalhar e pensar
que em todos os tipos de mulheridade, de todos os tipos de mulheres. As mulheres não são iguais. Não existe um feminismo, existem vários feminismos. Às vezes o feminismo que serve a você não serve a mim, não serve a ela, não serve às mulheres negras, às mulheres indígenas, às mulheres trans, às mulheres lésbicas. A gente não sabe, porque cada um tem a sua própria dor, a sua própria chaga, a sua própria trajetória. Mas o que acontece? A gente está o tempo todo se sobrecarregando de tarefas para dar conta. Eu fico até brincando, olha, eu não quero ser guerreira não, porque eu já estou cansada. Esse negócio Romantiza demais. Eu quero ser batalhadora, né? Não, aí porque tu é guerreira, mas tu fica com mais essa atribuição aqui, tu fica com mais Tu essa aguenta. responsabilidade. Tu aguenta porque tu é aguenta. mulher, tu é guerreira. Não é assim não, gente, todo mundo é de ferro. É verdade. verdade. Assim, é a questão. A moça lá tem um corpo legal, ótimo, beleza, top. Vamos dar aquela força, né? Mas também não vamos morrer por isso, nem viver Eu pra tenho isso. meu tempo, né? A gente Exatamente. tem seu Cada uma tempo, tem sua seu forma, tempo. seus prazeres também. E sem contar que as pessoas começam a ter problemas, vão ficar depressão, vão ficar com doente, vão passar a Gastar tomar o que medicação. não pode pra ter aqui. Você se acha menos mulher. Se você não chegar naquele ponto, você é menos mulher. E isso acaba com tudo, a tua relação com você, a tua relação com o teu companheiro, tua companheira, relação com os teus filhos, como você vai passar esses valores para os teus filhos. Então, assim, você se sente mulher, menos mulher. E não é, gente, existem milhões de variedades de tipos de mulheres. Mauriene. Não, a gente tá encerrando. Já tá encerrando? Tá, Então tá bom. A última pergunta. Felizmente. Olha, Mauriene. Tá bom. Rapaz, a gente se empolga aqui, viu? Passou assim. Rapaz, já ia extrair mais um pouquinho dela, que ela tem muito a nos. Muito obrigado, Maurino. Muito obrigado, Carla. pelo Eu que carinho. agradeço. Vamos fazer sorteio? Eu agradeço Olha, demais. como que a gente pode fazer sorteio? Eita, mas agora eu não vou ter como. Sim, olha O que eu aí. posso fazer? A gente pode fazer no Instagram. Sim, A gente vamos pode combinar fazer. e a gente faz no Instagram, Pronto, pelo ok. blog. Desde já vou mandando um beijo e abraço para minhas duas filhas, Joyce e Heloíse, Miguel e Rosana. E a minha digníssima mãe. Pronto, bem. Quando for botar as meninas para lavar o Severina. prato, bota seu filho também para ensinar que Só tem 2 aninhos, ainda não alcança não na pia, não. Já ensina a guardar o brinquedinho, já fazer as Já, coisas. já. Pra entender que acontece muito dentro de casa, né? Já fazemos. Não, quem tem que fazer são as mulheres. A gente não separa. Todo mundo. Inclusive, lá em casa, quem lava a Mas eu não louça sei se sou eu, ó. Vai roçando, não. Quem lava a louça sou eu. Ela alivia, não! Companheira Tem reunião, ele fala assim, eu tô em casa, que hoje quem tá comendo sou eu. Muito bem. Rapaz, tem que fazer o quê, né? Mas tem que dividir igualzinho. Porque se você não divide as tarefas domésticas com sua companheira, ela tem menos tempo pra estudar, pra descansar. E pra você também. Olha, até você, Carla. Reverbera, meu querido. Reverbera, porque eu quero. É verdade. Nessa pandemia, porque a gente fica em casa, mulher estressada, a mulher fica estressada por quê? Porque trabalha demais. Equilibra o negócio pra ver se o negócio E aí tem que estar Verdade. paparicando, marido, que dentro da frente do Ó, e computador, ó, assistindo não jogo exi- sem fazer nada. Não existe Não é, esse rapaz, negócio de não. estar paparicando marido, não, Não. gente. A gente cuida de criança ou de idoso sem autonomia, que não tem mais condição de ficar só. Isso. Um homem adulto, ele tem capacidade, ele Pra Ele dividir. não é tão bambam. É verdade. Ele não quer o poder. Então, o poder implica responsabilidade. A responsabilidade Em casa é também. Em casa. Começa em casa, se Ele não há inicia em visita na casa. casa dele, ele mora lá. Então, ele tem que dividir exatamente as tarefas todas iguais. Não é ajudar, não, é É dividir. dividir. Maureen, é difícil de entrar na cabeça de milhões de brasileiros que mas tem a por aí. gente tá Mas o É exemplo, difícil. olha, mas o exemplo ajuda. O exemplo ajuda. Tiro por você. Porque assim, tiro por mim a relação que eu tenho. Por você Falo- também, porque não, eu também. Você porque eu não A gente- conheço a sua realidade. a gente Mas, vai por nessa linha. Na sua família, se você tiver uma família muito conservadora, mas se o seu irmão vê que dentro de casa você divide as tarefas com sua mulher, começa a ter um negócio assim, um certo mal-estar. Um movimento. E que isso não te faz, a mão, como diz minha mãe, a mão não vai cair, entende? Exatamente. Você não é menos homem porque você fez. Não, você é tão responsável pela manutenção daquela casa como qualquer outra pessoa. Já começa logo a esculachar a mulher do cara, né? Como é? Ou então é dominar. Começa- É dominar. É dominar. É dominar. Isso Mas dói, olha, né? Mas, Isso dói. mas cada um é que sabe como é a paz, o bem-estar do seu próprio lar. Exatamente. É outra Mas é. coisa, gente. É outra coisa. Tem- Mulheres precisam de tempo para descansar. Mas tem tanto homem que estraga a sua paz por causa desse dominado. Mas
besteira. Né? Às vezes tá tudo em paz, por causa do amigo, o irmão dominava, aí começa a mudar em casa pra mostrar que não Ele não quer Quando passar simplesmente nessa ele tá visão de que fazendo, é... a tarefa dele, não tem questão de ser dominado. Cada um tá fazendo a sua parte. É só. amor, é uma forma de você demonstrar amor. Porque você está poupando a sua companheira. Você não ama? Você não está junto? É uma forma de demonstrar amor. Você, não, isso aqui é, vamos dividir igual. Por quê? Porque eu sei que ela está cansada. Tem hora que sobrecarrega. Eu tô cansado, mas ela também tá. Ela está cansada. Se eu sei preciso que- descansar, ela também exatamente. precisa. Moreno, uma macharada vê diferente. Eu sei. Vê completamente Eu diferente. sei. A questão Mas se de a amor, ele já leva pra questão do Mas se a sexo. gente não Sim. fala. Não é verdade? Sim, mas a gente tá aqui. Opa, o Se que a a gente gente tá não fazendo aqui agora? discute. Quantas pessoas não estão ouvindo a gente que vão começar a pensar sobre isso? Não, e Seja até homens o ou comportamento. mulheres. O meu namorado é super mimado dentro de casa. É o queridinho da manhã. Inclusive, ele é mais novo. Eu sou uma mulher extremamente moderna. Olha que ele tá escutando. Não casei, ele tá mesmo. Não casei, ele vive me chamando de feminista. Beijo, amor. Rapaz. Ele faz que eu sempre defender as mulheres. Eu sempre. E ponto. ponto. E ele era super mimado, não fazia nada. Eu adoro cozinhar, mas eu tenho que lavar a louça. Não, meu companheiro Ele faz fica do sempre. meu lado. Mas como a mãe dele não ensinava isso a ele, hoje ele bota a roupa pra lavar. Porque ele foi aprendendo comigo. Como é o nome Peraí, dele? João. João, meu filho. Peraí, né? Mas aprende. Mas, Eu mas- cozinho, eu gosto de cozinhar. Eu não mas vou obrigar ele a mas cozinhar, aprendeu, não. Mas ele aprendeu por quê? Pelo amor. Mas vamos lavar a loucinha, viu? Então, por quê? Porque ela primeiro ela se impôs, mas o quê? Mas ele não a ama, ele não quer viver bem com ela. Então ele tem que, por exemplo, como o Carla falou, no final, quem agradece é a própria relação, porque a mulher vai estar menos cansada, Isso. mais descansada, vai ter tempo pra Vai se ter tempo dedicar. pra ele, até pra ele. Exatamente, pra relação, né? Isso. Deles exatamente. dois. E na hora que se contar todos os dois ali, imagina, eu vou cozinhar e ainda lavar a Não, louça mulher, é um pra absurdo. sentar, ajeitar a mesa pra comer. Gente, quem cozinha Gente, não lava os pratos. Pelo para amor com de isso. Deus, né? Termina, vem, vai conversar, vai brincar, aí namora, vai fazer o que dá, né, Major? É desse modelo, né? Fazer o quê? Né? A gente vai fazendo devagarzinho o que pode, dividindo as tarefas dentro de casa. É verdade. Bem, muito obrigada, gente, pelo Ah, eu carinho da agradeço demais, foi uma audiência. conversa Nós super que ótima, né? Descontraída. Super descontraída. Bacana, bacana mesmo. Muito Precisava obrigada. vir outra vez pra a gente puxar mais dela, A né? gente, A questão... com certeza, a gente chamou outras vezes. chamar. E é um Cara, tema tá- necessário. Agora A já gente vai sei o ter- caminho, não vou A me gente em atrasar breve terá mais. um programa em web também. Aí, ó. Ah, é. Aí a gente vai ter mais liberdade. Pronto. Se preparem, tá vindo coisa boa aí. Né? Se preparem. São 13h06. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência de todos. Um grande beijo, um grande abraço e até quarta-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje